E aí, meu nome é Guilherme e nesse vídeo eu vou mostrar as funções básicas do Pygame Draw. Bom, primeiramente eu vou importar o Pygame dentro do meu Python aqui do PyDev. Do Pygame eu vou importar o objeto retângulo. O retângulo seria para que eu possa dar as coordenadas para os desenhos baseados na forma do retângulo. Do Pygame.locals eu vou importar o quit, que seria apenas para eu criar esse evento, o qual eu possa fechar a janela do meu display sem que ocorra nenhum erro. E da match eu vou importar o p para poder desenhar os arcos. Bom, nós vamos iniciar o Pygame com pygame.init e logo após isso nós precisaremos mostrar como que vai ser o nosso display. Precisamos definir a nossa screen. Então eu uso o pygame.display.set_mode e eu vou definir a resolução. Minha resolução escolhida é 800 por 600 e esses flags são opções adicionais. Eu já mostro como funciona, mas se você não quiser, você pode deixar como 0. O depth vão ser o número de bits para usar nas cores. Então, com esse modo que eu coloquei aqui, a tela ficaria mais ou menos assim. Então, como eu criei o evento, ele vai fechar sem nenhum problema. Então, voltando aos flags, que são as opções adicionais, eu posso colocar como Pygame, que eu tenho opções, por exemplo, de Full Screen, Resizable ou No Frame. O Full Screen é para deixar a tela inteira, como sendo o meu display. O Resizable seria para eu poder minimizar, aumentar ou diminuir a tela manualmente. E o No Frame é para que não apareçam essas bordas no meu display. Então eu vou usar o Resizable aqui apenas como exemplo para mostrar. E vai criar a mesma tela, só que dessa vez eu posso minimizá-la, eu posso expandir, ou então eu posso mudar com o meu mouse o tamanho que eu quero. Então, eu já deixei separado aqui, definido, as cores que eu vou estar usando. Basicamente as cores são no modo RGB, que seria o Red, Green e Blue. Então, basicamente o branco seria a junção de todas as cores no máximo, que seria 255. O vermelho seria 255,00. O azul seria 00255. O verde 02550. O preto, que é a ausência de cores, seria tudo 0. E um exemplo que é o amarelo seria 255 e 255. Um truque para saber a definição de cada cor é abrir o Paint e você pode vir no editar cores. Ele vai mostrar exatamente aqui no canto a separação de RGB. Então basicamente você pode vir no Paint, selecionar alguma cor e jogar para dentro do Python. Muito bem, depois disso eu vou criar o while true para fazer o Pygame display, update, que vai dar o update na tela sempre que eu entrar com algum objeto novo. Não necessariamente eu preciso declarar ou montar os objetos que serão desenhados dentro do while. Por exemplo, eu posso colocá-lo aqui fora e ele já vai desenhar aqui um quadrado. Então eu criei só esse while para poder fazer o evento aqui do pygame.event.get. Se a tecla for quit, ele vai fechar a minha janela do display. Muito bem. A screen pode ter ela vem com o fill default sendo preto. Eu posso colocar com que ela seja completada com alguma cor que eu
tenha definido, ou alguma cor que eu queira, como aqui o azul. Eu vou deixar preto que dá para ver melhor os desenhos. Muito bem, vamos começar. O primeiro desenho que eu vou mostrar é o retângulo, que seria a base para todos os outros desenhos. Como o retângulo é feito? O retângulo é feito assim: pygame.draw.rect. Eu vou colocar em qual surface eu quero que ele apareça, no meu caso seria a screen. Eu vou definir a cor dele, que seria vermelho. E aqui eu vou puxar o objeto rect e definir em tupla ou a posição de onde ele vai começar, onde ele vai terminar. Então, vai ser basicamente, ele vai começar no x valendo 300 e o y valendo 100. Ele vai ter o tamanho de 200 por 200. Esse width seria a espessura das linhas. Se eu deixar como 1, ele vai desenhar um retângulo com espessuras de 1 pixel de linha. Se eu deixar como 0, ele vai completar o retângulo. Nesse caso eu desenhei um quadrado. E aqui, se eu deixar como 1, ele vai fazer as linhas em pixel. Muito bem. O próximo vai ser o polígono. O polígono é feito dessa maneira. Eu vou colocar pygame.draw.polygon. Eu vou definir, como sempre, a surface e a cor. Eu escolhi a minha screen e a cor amarela. Eu vou, depois disso, colocar todos os pontos em que eu quero que apareçam os vértices. Não seriam os vértices, mas sim os pontos onde vão ser encontradas as linhas do polígono. Eu criei aqui a cada ponto x 300, y 190, x 380, y 100, x 440, y 200 e a espessura com esses 5. E vai ficar mais ou menos desse jeito. Seria um triângulo, quase. Se eu colocar o 0 aqui, ele vai preencher a figura. Muito bem. O próximo seria o círculo. Para desenhar o círculo. Então, vai ser o mesmo pygame.draw, dessa vez .circle. Eu vou definir a minha surface, que é a minha screen, a cor verde. Aqui eu vou colocar a posição onde seria o meio do círculo, seria o centro dele, 400x 300 para y. Aqui eu vou colocar o raio, que seria o tamanho que o círculo vai ficar. E aqui eu vou definir, como sempre, a espessura, o 0, para que ele seja preenchido. E aqui está o meu círculo verde. Se eu colocar 1, ele vai desenhar a linha. O próximo é o pygame elipse. Como vai ser? Eu vou colocar pygame.draw.ellipse. Como sempre, eu vou definir a minha surface, a minha cor. Dessa vez eu vou chamar o retângulo, porque a elipse vai ser desenhada dentro de um retângulo. Eu peguei esse retângulo aqui de cima como exemplo, que eu já vou mostrar como funciona. Então vai ser aqui as posições, onde vai começar, o tamanho e a espessura. Então vai ficar assim a minha elipse. Se eu ativar esse retângulo, para ver como ele funciona, pode ver que a elipse fica exatamente dentro do retângulo. Nesse caso, como é um quadrado, então formou um círculo. Muito bem. O arco vai ser da seguinte maneira: pygame.draw.arc, a surface, a cor que eu quero, novamente o retângulo, que eu vou definir, assim como foi definido na elipse. É o mesmo retângulo que eu estou usando aqui em cima, como exemplo. Eu vou colocar o ângulo onde ele vai começar
Nesse caso aqui seria 90 graus, porque os ângulos são definidos em radianos. E o ângulo onde ele vai terminar, nesse caso aqui, seria o ângulo de 360 graus. E com a espessura, ela tem que ser maior ou igual a 1. Caso contrário, se for 0, ele não vai desenhar. Então, vamos ver, vai ficar mais ou menos assim. Ele vai começar, né, aqui em 90 graus, vai desenhar até 360 graus. Para mostrar como é que funciona dentro do retângulo que eu já tinha feito, ele vai fazer igual ao círculo. Muito bem. Linhas. O pygame.draw.line é para criar uma linha. Eu vou colocar, como sempre, a surface, a cor que eu quero, a posição inicial da linha, nesse caso 100 para x, 100 para y, e a posição final dela seriam dois pontos, que é 300 para x, 450 para y, e como sempre a espessura, no meu caso, espessura de 5 pixels. Muito bem, executando isso, eu tenho essa linha marrom. O comando pygame.draw.lines seriam várias linhas desenhadas entre vários pontos. Eu vou começar colocando pygame.draw.lines, a minha surface, minha cor. Esse close seria se o último ponto vai fechar com o primeiro ponto que eu coloquei aqui. No meu caso, eu coloquei falso. O próximo eu vou mostrar com true para ver como é que fica. Então, eu já entro com a tupla, várias tuplas, da minha lista de pontos. Então, eu tenho o ponto que começa em 100x, 100 para y, o ponto que está em 250 para x, 100 para y, o ponto que está para 250x, 300 para y, e a espessura das linhas vai ser, tem que ser maior maior ou igual a 1, como no draw.line, para que as linhas apareçam. Então, esse comando vai ficar assim. Se eu ativar o true, ele vai fechar o meu último ponto com o meu primeiro ponto, formando um polígono. Muito bem. Nós temos também o comando drawAAline. O que seria AAline? Seria a linha com anti-aliasing. O que é o anti-aliasing? O anti-aliasing é um filtro que permite a ilusão de que a imagem desenhada ela é lisa. Ela não fica com esses degraus aqui do desenho pixelado. Então, ao ativar o anti-aliasing, ele tenta esconder esses pixels que estão para fora da linha. Então eu vou começar o meu comando com pygame.draw.aaline, definir minha surface, a cor que eu quero, a posição inicial da linha, como se fosse a própria função linha, a posição final, o ponto final da linha, e aqui eu escolho o quanto de anti-aliasing eu vou aplicar. Então, o align com o blend, ele vai criar essa ilusão de que a imagem está lisa. Ele vai completar os pixels em volta da imagem para que ela não fique com essa escadinha tão visível. E finalmente o pygame.draw.aaLines seria o mesmo que o lines, a mesma função do lines, só que dentro da função do anti-aliasing. Eu vou colocar aqui
as mesmas coisas, a surface do lines, a cor que eu vou querer, como no lines, o closed, se ele vai ser, se o primeiro ponto e o último ponto vão se encontrar, ou seja, vai ter uma linha ligando os dois. A point list, a lista dos pontos, e o blend do meu anti-align. Isso vai criar essa forma aqui. Sem sem a anti-align, essas linhas seriam desse modo. Anti-align, veja que a escadinha de pixels é mais visível do que aqui. Aqui ele ainda tenta colocar um blend, mas como a imagem não diferencia muito, ele é quase que impossível de ver. Então é isso, as funções básicas do Draw. E no próximo eu vou explicar as funções do Pygame Event. Muito bem, como eu já falei do Pygame.Draw, eu vou falar agora um pouco sobre as funções do Pygame.Event. O Pygame ele lida com os eventos em forma de fila ou uma lista, e essas rotinas aqui elas ajudam o usuário a gerenciar os eventos dessa fila. Então, começando aqui, o pygame.event.pump funciona assim. Para cada frame do seu jogo, você precisa fazer algum tipo de chamada para a fila de eventos. E isso garante que o seu programa interno possa interagir com o seu sistema operacional. Se você não estiver usando alguma função de eventos no seu jogo, você tem que chamar o pygame.event.pump para permitir que o Pygame possa lidar com as ações internas. Essa função é necessária se o programa está constantemente processando eventos na fila por outro desses modos do pygame.event. Bom, o pygame.event.get vai coletar todas as mensagens e removê-las da fila. Se um ou vários tipos de sequências são dadas, apenas aquelas mensagens serão removidas da fila. Normalmente o event.get ele vai pegar entradas de teclado, mouse e etc. O pygame.event.poll vai retornar um único evento da fila. Mas se a fila estiver vazia, ele vai retornar um tipo de pygame.noEvent, que vai ser devolvido para o usuário, e logo em seguida qualquer evento devolvido é removido da fila. O event.wait vai retornar um único evento da fila, mas se a fila estiver vazia, essa função vai esperar até que um novo evento seja criado. O evento é removido da fila uma vez que tenha sido devolvido. Enquanto o programa estiver esperando, ele vai dormir em um estado inativo. Isso é importante para que os programas que desejam compartilhar o sistema com outros aplicativos possam funcionar. O próximo é o event.pick, que ele vai retornar um valor true se houver qualquer evento do tipo dado, esperando na fila. Se uma sequência de tipos de eventos é passada, ele retorna true se qualquer um desses eventos estiver na fila. O event.clear vai remover todos e qualquer um evento de um tipo específico. Você pode colocar ele para remover a lista completa, ou você escolhe quais eventos ele pode remover. Ele tem o mesmo efeito que o event.get, exceto que nada é retornado. Isso pode ser um pouco mais eficiente ao limpar uma fila de eventos por completo. O event_name ele funciona da seguinte maneira. O Pygame usa IDs internos para representar os tipos de eventos.
Se você quer repassar esses tipos para o usuário, eles devem ser convertidos em strings. Isso irá retornar um nome simples para um tipo de evento. O event.set underscore blocked serve para você colocar eventos que não são permitidos. Então, esses eventos não aparecerão na fila de eventos. Por base, todos os eventos podem ser colocados sobre a fila. É seguro desabilitar um tipo de evento várias vezes, para que ele não retorne. Se nenhum evento for passado como argumento, ele tem o efeito oposto. Ele vai deixar que todos os eventos possam ser colocados na fila. O event.set underscore allowed ele vai autorizar os eventos dados para que apareçam na fila de eventos. Por base, todos os eventos podem ser colocados sobre a fila. E se nenhum evento for passado como argumento, nenhum tipo de evento vai poder ser colocado na fila. O event.get underscore blocked ele funciona para quando algum tipo de evento for indicado para ser bloqueado na fila. Ele retorna um valor true, ou seja, eu vou usar essa função para ver se esse evento vai estar bloqueado. O event.set underscore grab vai funcionar como um ambiente de janela. Ele vai compartilhar os dispositivos de mouse e teclado com os outros aplicativos que possuem o mesmo foco. Se o seu programa estabelece o grab como true, ele vai bloquear todas as entradas do programa. Nem sempre é bom usar esse tipo de evento para pegar as entradas, já que ele impede o usuário de fazer outras operações no sistema operacional. O event.get underscore grab vai retornar true para os eventos que estão sendo agarrados, seria retornados por esta função. Ele pode ser usado para controlar o event.set underscore grab. O event.post coloca um evento novo ao final da fila de eventos. Esse evento será posteriormente recuperado das outras funções da fila. Geralmente é usado para colocar os eventos do pygame.userEvent na fila, que seriam os eventos do usuário. O event.event ele vai criar um novo evento com o tipo de dado que for colocado. O evento é criado com os atributos e valores indicados. Os atributos podem ser de um argumento, de um dicionário ou de uma string. O event.eventType vai ser um objeto Python que representa um evento SDL. As instâncias do EventType suportam as ações de atribuição e exclusão. Então, é basicamente isso, cada função do pygame.event. E é isso aí, até mais.